Hoje eu quero te provar uma coisa que parece mentira e que muita gente simplesmente nunca parou para pensar. Quando a gente fala de Pokémon TCG, é muito comum lembrar sempre dos mesmos Pokémon. Charizard, Pikachu, Mewtwo, aqueles que aparecem o tempo todo em várias coleções com dezenas ou até centenas de cartas diferentes. Mas o que ninguém percebe é que existe o outro lado. Pokémon que seguiram um caminho completamente oposto. Pokémon que foram deixados de lado, que quase não receberam atenção e que hoje têm uma presença tão pequena no jogo que chegam a parecer inexistentes. E é aqui que entra a parte mais absurda. Existem Pokémon no Pokémon TCG que tem só uma carta na história inteira, enquanto alguns têm centenas, outros foram praticamente ignorados. E nesse vídeo eu vou te mostrar os Pokémon com menos cartas já lançadas, com números reais. E já fica até o final, porque o primeiro lugar é absurdo. E em sexto lugar está o Mantyke. Quantidade de cartas: 5. O Mantyke é um Pokémon que teoricamente deveria ter mais espaço. Ele faz parte de uma linha evolutiva conhecida, ligada ao Mantine, e ainda assim acabou sendo deixado de lado no TCG. Durante muito tempo, ele teve pouquíssimas aparições e chegou até a ser considerado um dos Pokémon mais esquecidos do jogo. Mesmo com algumas cartas a mais ao longo dos anos, 5 ainda é um número extremamente baixo, principalmente quando comparado com outros Pokémon da mesma geração que receberam muito mais atenção. E em quinto lugar está o Rapini, quantidade de cartas: 4. O Rapini é um clássico exemplo de Pokémon que existe mais por contexto do que por impacto. Ele faz parte da linha evolutiva da Chansey e da Blissey, que são bem conhecidas dentro do universo Pokémon, mas no TCG ele praticamente não tem espaço. Isso acontece porque Pokémon bebê raramente tem utilidade competitiva e acabam sendo ignorados na hora de criar novas cartas. Antes de continuar, se você estiver curtindo o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo assim. E se você curte Pokémon TCG, dá uma passada na Nakamura TCG. Lá você encontra cartas para colecionar, montar o seu deck e evoluir no jogo. O site é www.nakamuratcg.com.br. O link está na descrição. Colecione, jogue e brilhe com a Nakamura TCG. E em quarto lugar está o Budew, com 4 cartas. O Budew sempre foi um Pokémon com presença mínima no TCG. Por muito tempo, ele foi só mais um daqueles casos de Pokémon que existem apenas como parte de uma linha evolutiva, sem destaque próprio. Mas isso começou a mudar recentemente. O Budew vem ganhando espaço no competitivo por causa de um ataque extremamente forte. Come chão de pólen, não precisa de energia, causa 10 de dano e tem um efeito absurdo. Durante o próximo turno do seu oponente, ele não poderá jogar nenhuma carta de item da mão dele. E isso é muito forte no meta atual, porque trava completamente o ritmo do adversário. Ou seja, mesmo com poucas cartas na história, o Budew consegue algo raro: relevância competitiva. Em terceiro lugar está o Bonsly, com 4 cartas. O Bonsly é um caso bem curioso. Muita gente conhece ele, principalmente por causa do anime, onde ele teve bastante destaque e acabou ficando marcante. Mas quando a gente olha para o TCG, ele praticamente não existe. Mesmo sendo um Pokémon reconhecido pelo público, ele nunca recebeu atenção suficiente dentro do jogo. Resultado: poucas cartas e quase nenhuma relevância. E em segundo lugar está o Azurill, também com 4 cartas. O Azurill segue exatamente o mesmo padrão dos outros Baby Pokémon. Ele faz parte de uma linha evolutiva popular ligada ao Marill e o Azumarill. É o Marill, rapaz. Mas isso não foi suficiente para garantir espaço para ele no TCG. Ele nunca teve mecânicas marcantes, nunca apareceu em estratégias competitivas relevantes e por isso acabou ficando com um número extremamente baixo de cartas. E em primeiro lugar está o Kubfu, com apenas uma carta. É só isso? Sim, uma única carta. O Kubfu é um Pokémon relativamente recente, introduzido com uma proposta interessante e ligado diretamente ao Urshifu. Mas o problema é justamente esse: toda a atenção foi direcionada para a evolução dele. O Urshifu recebeu várias cartas, versões diferentes e até impacto competitivo, enquanto o Kubfu foi completamente deixado de lado. Resultado: apenas uma carta em toda a história do Pokémon TCG. E isso prova uma coisa muito importante: no Pokémon TCG, nem todo Pokémon recebe o mesmo tratamento. Enquanto alguns aparecem em praticamente toda a coleção, outros ficam esquecidos, com 1, 4 ou 5 cartas na história inteira, e às vezes
como no caso do Budew, mesmo com poucas cartas, ainda dá pra surpreender e impactar o competitivo. E agora eu quero saber, qual desses Pokémon mais te surpreendeu? Teve algum que você nunca viu em carta? Comenta aqui embaixo, porque dá pra fazer uma parte 2 com esse tema. E se você curtiu, já se inscreve no canal da Nakamura TCG, porque aqui a gente fala das curiosidades que pouca gente percebe. Até a próxima!